Olá, eu me chamo Everton, vim aqui apresentar a pesquisa intitulada de Do Eu Aluno, Aluna para o Eu Professor, Professora de Educação Física, Trajetória de Escolarização e a Formação Inicial. Esta pesquisa foi realizada em conjunto com a professora doutora Iolete Ribeiro da Silva e estou aqui para apresentar tal pesquisa. É importante nós identificarmos nosso trabalho como integrante do PROCAD, que é um projeto de cooperação acadêmica entre a UFAM, o UNB e o UNI, né? Um projeto intitulado O Significado das Trajetórias de Escolarização de Jovens Estudantes Amazônicos. Tal trabalho, ele está pautado dentro do materialismo histórico dialético e também da teoria histórico-cultural. É importante que a gente observe Ibernon, em 2011, ele cita a trajetória de vida de um profissional docente resumida em 4 fases. Uma fase 1, que seria na educação básica, a fase 2, na formação inicial, a fase 3, a carreira docente, e a fase 4, a formação continuada. Esse processo do eu aluno para o eu professor, ele se dá muito na fase 1, que é a educação básica, enquanto aluno, e na fase 2, que já é uma educação mais sistematizada para se tornar docente. O End to School, ele também cita que existem desigualdades educacionais no ensino superior, né, e recorre para os currículos homogêneos, que não levam em conta as singularidades e as desigualdades e os sujeitos que adentram o ensino superior. Dentro dos objetivos da nossa pesquisa está o objetivo geral, que é analisar como as discentes de licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Amazonas compreendem a sua trajetória de escolarização e a formação inicial, e qual perspectiva possui em relação à sua atuação profissional depois da conclusão do curso, identificando a forma como se articula. Tem como objetivos específicos também entender o processo de transição do ensino médio para o ensino superior, eu aluno, eu aluna, e sua relação com a formação inicial e a sua atuação docente, eu professor, eu professora. Compreender o contexto histórico, pedagógico da formação de professores no Brasil e as particularidades inerentes à formação de professores de educação física. E também interpretar as vivências escolares no curso de educação física, na visão dos discentes finalistas e a relação entre a trajetória de escolarização, a formação inicial e a atuação profissional. Ao citarmos o percurso metodológico, a nossa pesquisa ela se dá numa abordagem qualitativa e é uma pesquisa exploratória, né? Esses procedimentos técnicos realizados foram uma pesquisa bibliográfica, né, com o intuito de reafirmar conceitos da formação inicial e trajetória de escolarização, sobretudo dentro do aspecto da juventude e o início da vida adulta e o ensino superior, a formação docente no Brasil e a formação em educação física. Esta pesquisa ela foi realizada um estudo de caso, né, pautado em entrevistas narrativas e análise em abordagem interpretativa. O projeto ele estava aprovado dentro do Comitê de Ética, tá? Ele sofreu adaptações para o contexto pandêmico. A gente teve como sujeito da pesquisa 2 estudantes de graduação e licenciatura em Educação Física na UFAM, cursando o último ano de formação. A primeira abordagem ela se deu por meio de WhatsApp, a fim de que as acadêmicas atendessem os critérios de inclusão e exclusão, né? Posteriormente, foram realizadas entrevistas narrativas via Google Meet, com duração em média de 45 minutos cada entrevista. Essas entrevistas, elas iniciavam através de uma pergunta disparadora, que era: me conte como se deu a sua trajetória de vida escolar, desde o ensino fundamental até este momento, com a sua formação docente no ensino superior. Dentro dos procedimentos de análise, a gente pode citar a MINAIO, né, que tem o objetivo de estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não o pressuposto da pesquisa e responder às problemáticas apresentadas, ou ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, relacionando com o contexto cultural que se integra. A análise interpretativa, baseada em Silva, 2017, foi focada em pensamentos chaves, e dentre eles a transição do ensino médio para o ensino superior, esses consensos e as divergências, e a formação inicial e as expectativas profissionais. Ao analisarmos as 2 entrevistadas, todas as narrativas que elas trouxeram e correlacionar com autores
com diversos autores que trazem o tema à tona, a gente chega nos seguintes pressupostos. Primeiro, há uma identificação com a educação física motivada principalmente pelo esporte. Isso, autores já abordam também. As vivências discentes no ensino básico motivaram para o direcionamento e o desejo pela docência. Né? Isso é bem evidenciado nas narrativas. Né? E também há uma interação com o meio e a carga histórico-cultural. Né? No entanto, o reducionismo histórico da educação física escolar a esportes é muito evidenciado nas narrativas e autores também abordam esse reducionismo. Por isso é necessário que uma formação inicial seja que ela transcenda paradigmas de contexto e rompa com o estigma da esportivização. Né? E também a formação inicial ela deve se aproximar com as ciências humanas, né, e respeitar as individualidades desses sujeitos. É importante também que a gente entenda que, como diversos autores abordam na nossa pesquisa, que é necessária uma integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E com isso ocorra uma aproximação entre a escola e a universidade. Além do mais, a relação entre o professor e o aluno há de ser saudável, porque isso serve como uma referência para a atuação na docência futura. Né? E também é importante e primordial a gente entender, né, que o desenvolvimento humano ele não é estanque, ele é evidenciado durante toda a trajetória escolar, inclusive no ensino superior. Então, diversos autores abordaram dentro dessa temática, nossa pesquisa foi bem a fundo nesse sentido de buscar autores que conversassem com as narrativas das nossas entrevistadas. Né? E a gente chega, né, nesses determinados pontos a se discutir, a se refletir em nossa pesquisa. Desta forma, eu trago aqui Moreira e Cunha, 2019, em que ele cita que as instituições de ensino superior não podem atribuir a deficiência de formação aos alunos, como se os alunos fossem os únicos responsáveis por isso. Entendemos que eles são parte de um sistema que envolve vários elementos, dentre os quais a formação anterior, a educação básica, a educação superior e mesmo os sistemas de ensino público ou privado que absorverão esses profissionais, dado o compromisso que precisam assumir com a formação continuada dos professores. Ou seja, precisamos compreender que as responsabilidades devem ser partilhadas, pois pertence a todos os envolvidos, e isso dá sentido ao aprendizado, que se quer coletivo, que almeja colaborativo. Ao chegarmos nas nossas considerações finais, que eu coloco entre aspas, porque essa pesquisa ela é um ponto de partida e abre diversas portas para adentrarmos mais o conhecimento dos nossos alunos que estão se formando quanto professores. Então, nesse sentido, é importante que é primordial que a docência seja capaz de entender as singularidades dos sujeitos em detrimento de processos de escolarizações conteudistas, ou que visem apenas números como parâmetros de qualidade de ensino. É urgente humanizar o ensino e potencializar, assim, uma melhor interação visando o desenvolvimento humano e a transformação social. É primordial também, para o desenvolvimento da educação física, que os próximos a atuar no ensino básico possam romper a ideia do pouco intelectualismo da visão da sociedade sobre a área da educação física dentro das escolas. A transição do eu aluno para o eu professor pode ser melhor evidenciada e concluída através do alinhamento não fragmentado da tríade ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade, de modo a propiciar uma formação inicial docente em consonância com as realidades das escolas. É essencial e urgente que a educação e a formação inicial sejam humanizadas e inclusivas, e não seja refém de números e avaliações externas capazes de excluir os que mais precisam de uma educação em todos os segmentos da vida escolar e acadêmica.